Beleza, pessoal. Eu voltei. Eu tinha acabado de publicar ao vivo no Facebook, mas assim, como o vídeo ficou ruim por conta que eu gravei pelo Wi-Fi do computador e não pela internet cabeada, a conexão não ficou boa e o vídeo eu acabei de excluir porque ficou muito ruim. Eu fui assistir depois, ficou muito ruim. Mas voltando, eu quero discutir com você voto impresso e quero chamar você a repensar a segurança pública, ok? Eu vou tocar para você um vídeo do Jair Bolsonaro fazendo um alerta relativo ao voto impresso. Lembrando, voto impresso, ele traz o que para o nosso país? O voto impresso, ele traz o seguinte, o Jair Bolsonaro vai te explicar, mas eu vou te dizer. Você entra para a cabine de votação, vota, é emitido um comprovante. Você olha o comprovante, bateu com o que você votou, você confirma o seu voto. Entendeu? Essa é a questão do voto impresso. O voto impresso traz mais transparência. Antes de falar sobre o voto impresso, que o Jair Bolsonaro estava falando ontem, e que ele defende, e que ele estava chamando a sociedade para não deixar que o TSE não aplique a toda a eleição essa importante inovação, porque, segundo o Bolsonaro, essa é a intenção do TSE, não aplicar o voto interno, o voto impresso, para toda a eleição, só para uma parte da eleição. A minha pergunta é, o TSE, já que a tônica do processo eleitoral é segurança, confiabilidade, já que a tônica do processo eleitoral é transparência, por que não estender o voto impresso para todas as urnas, para 100% das urnas? Ou seja, não há um porquê não. Na verdade, só há porque sim, porque verba tem e desejo da população para isso, claro, também tem. A questão é o seguinte, o TSE aprovou uma resolução em 2011, resolução 23.335, em 2011, fevereiro de 2011, para que a biometria fosse implementada em todo o sistema eleitoral do Brasil. Mas aí, desde 2011 até hoje, o Brasil não conseguiu. O TSE não conseguiu implementar a biometria. Em 2015, se você for no site do TSE, no final da página do site do TSE, vai estar lá biometria. Se você clicar em biometria, o site vai te remeter para uma página do TSE que diz que a resolução 23.440 de 2015 implementou ou regulamentou a biometria, mas ela ainda não está em 100% das urnas, em 100% das zonas eleitorais. Não das urnas, das zonas eleitorais. E aí o que acontece? A minha pergunta como sociedade é por que não? Que demora é essa? Já foram-se 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Já foram 7 anos, quase 8 anos, e a biometria ainda não é uma realidade em todo o Brasil. Então, dinheiro tem. O que está acontecendo, TSE? Está faltando o quê? Então, quero que você ouça agora. Eu vou botar o vídeo do Bolsonaro para você ver e ouvir a opinião do Bolsonaro. E o que o Bolsonaro faz? Ele chama você, ele chama o povo brasileiro a prestar atenção no que pode estar acontecendo no TSE relativamente ao voto impresso. Olha só, vou mexer um pouco na câmera aqui, só para situar você aqui, ok? Tá aí. Vou soltar o vídeo do Bolsonaro. Em 2015, aprovamos para 2018 o voto impresso ao lado da urna eletrônica. O que é isso? Você vai na cabine de votação, digita o nome dos seus candidatos, ele aparece na tela do computador, você aperta um botão, esse voto é impresso num papel ao lado, você concorda, aperta outro botão, esse voto cai na urna. E essa urna é lacrada e vai para a zona eleitoral. A partir do dia seguinte,
qualquer dúvida que porventura se tenha no tocante à lisura das eleições, qualquer um presidente de partido pode pedir a contagem total ou parcial desses votos. E o voto, então, contado manualmente, tem que bater 100% com o voto eletronicamente apurado no dia anterior. Dessa forma, nós temos como auditar, acreditar nas eleições. Preste atenção agora no golpe que está sendo tramado no Tribunal Superior Eleitoral. Presta atenção. Eles querem que para o ano que vem, apenas 35 mil urnas no universo de 600 mil contenha o voto impresso. Dessa forma, a fraude com toda certeza estará presente. E mais ainda, poderá se estender para senadores e deputados. Afinal de contas, para o sistema, os grandes partidos, interessa esse tipo de votação. Não se esqueça que em 2014, Dilma Rousseff, em Quito, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, criou a Unidade Técnica Eleitoral Sul-Americana. Descobriram que a chave do sucesso para o poder é o voto eletrônico. Com menos de 10% de voto impresso, prepare-se para o segundo turno de 2018 e escolher entre um candidato do PT ou do PSDB. Isso é o sistema. O que eles temem é termos no Brasil a possibilidade de elegermos em 2018 um candidato honesto, cristão e patriota. Isso que os temem. Da nossa parte, faremos audiência pública em Brasília para denunciar isso. E apelo a todos vocês, nas mídias sociais, que trabalhem, denunciem essa fraude do TSE. Voto impresso já, ou então não teremos eleições limpas em 2018. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Você viu aí. Desculpa ficar balançando aí a câmera. Então você viu. O que o Bolsonaro tá dizendo aí? O voto, ele tem que ser impresso. Por que só 35 mil urnas num universo tão grande? Por que não em 100% das urnas? Se o TSE é o órgão que defende uma eleição transparente e limpa, o TSE tem obrigação de fazer com que o voto seja 100% impresso, 100% possível de ser auditado, de ser fiscalizado. Entendeu? Então, pessoal, essa é a minha primeira fala com você. A minha segunda fala com você, ela diz respeito à segurança pública. Vamos repensar a segurança pública. Olha só, o que tem acontecido no país eu venho falando que o Brasil está fazendo engenharia reversa em relação à segurança pública. O que é isso, Alexandre? Engenharia reversa. Engenharia reversa é quando eu desmonto algo para entender como aquela coisa funciona. Só que no Brasil o que está acontecendo é um desmonte da segurança pública, não para ver como funciona, mas para que seja de uma vez a população entendendo que a segurança está ruim, a população vai querer, não, a gente tem que mudar a segurança pública. Peraí, não tem nada errado com a segurança pública. Você pode até discordar de mim, mas não tem nada errado com a segurança pública. Sabe o que está errado? O governador do seu estado não contrata policiais suficientes. Nem policiais civis, nem policiais militares. Não é o delegado geral, não é o delegado-chefe da Polícia Civil do seu estado que não contrata. Não é o comandante geral do seu estado, chefe da Polícia Militar do seu estado, que não contrata, não. É o Poder Executivo que não contrata. Olha, não se gasta R$1 nos estados sem que passe pela mesa do governador. Então é balela dizer que a segurança pública está ruim e não é culpa do executivo. É culpa do executivo, sim. É culpa, sim, do executivo. Agora, o que acontece é, você pega a linha do tempo, veja a população do seu estado. O que tem acontecido é que algumas polícias militares, ou várias polícias militares e polícias civis no Brasil, têm feito o quê? Na Assembleia Legislativa se aprova um efetivo fictício. Vamos supor, 30, 40 mil. Mas real, tem 12, tem 10, tem 8 mil policiais. É absurdo, pessoal. Enquanto a lei prevê um número X,
Aí diz, olha, o número de policiais previstos na lei é X, mas a realidade é outra. A realidade é outra. Eu estava colocando no Twitter, repense segurança pública. Visite lá o nosso Twitter, no Twitter, Twitter/Amigo Policial, e no nosso canal no YouTube, o YouTuber/Amigo Policial. Olha, a segurança pública não contrata, expõe o policial a todo tipo de violência, violência externa e violência interna, ou seja, da instituição contra o policial, priva esse policial de horas preciosas de sono, porque se você não contrata policiais, você vai ter policiais que estão no órgão trabalhando mais cansados, mais fadigados e mais sujeitos ao erro pessoal. Os policiais estarão ainda mais suscetíveis a cometer erros. E aí, quando eles cometem erro, o que acontece? A população vai em cima do policial. A mídia vai em cima do policial. Não. O policial do seu estado errou. Quais foram os fatores que antecederam aquele erro? O que estava por trás daquele erro? Quem foi o real responsável por aquele erro? Eu vou tomar por base um vídeo postado por um deputado do estado de Goiás, deputado Major Araújo. Ele diz o seguinte: em Goiás, em 1998, haviam 13 mil policiais. Em Goiás, em 1998, haviam 13 mil policiais. Em Goiás, em 2017, existem, segundo o deputado Major Araújo, 10.260 policiais. Espera aí. Diminuiu o número de policiais de 1998 a 2017. E, se você observar a população do estado de Goiás, a população do estado de Goiás era de 4.900.000 ou quase 800.000 habitantes em 1998. E, em 2017, a população era de 6.523.000 habitantes. É impossível que um efetivo de 10 mil homens, um efetivo policial que não foi acrescentado, que não foi aumentado, dê conta, faça frente ao número de crime que aumentou com o consequente aumento da população. É impossível exigir isso do policial. Se tivesse o policial, comandante hoje, ou o comandante das polícias militares, que no caso é um coronel, se os coronéis, os comandantes gerais tivessem eles o recurso para contratar policiais, os estados não estariam passando por isso. Se os delegados, comandantes da Polícia Civil, os delegados gerais, que são os comandantes das polícias civis, nos 27 estados da federação, tivessem eles recurso para contratar mais policiais, a segurança pública não estaria como está, pessoal. Não é gasto R$1 no estado sem que passe e seja aprovado pelo governador do estado. Então, nós temos que cobrar do Poder Executivo. É o Poder Executivo que é o responsável pela não contratação. Ah, mas nós estamos em crise. Sim, estamos em crise. Mas mesmo na crise, há dinheiro para tantas coisas e para segurança não? Vamos repensar a segurança. Será que é justo quando você ouve a frase, eu ouvi domingo o Fantástico falando a seguinte frase, né? Que a Secretaria de Educação, se eu não estou enganado, havia solicitado à Secretaria de Segurança Pública para que as ações dos policiais não atrapalhassem as escolas. Espera aí, que mentira é essa? A ação de policial não atrapalha a escola, não. O policial, ele foi ali numa condição de reação a uma injusta agressão. O policial foi ali contra criminosos por conta que aqueles criminosos estavam cometendo crime. E aí o policial decide combater aquela prática de crime. Não, o policial é obrigado por lei a combater aquela prática de crime. E aí vem a imprensa e diz: os policiais são responsáveis por um mal-estar ou pela insegurança nas escolas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que você talvez nem tenha percebido, mas você vai sendo bombardeado por essas informações e você vai internalizando essas informações e, ao final, você passa a acreditar que o policial é o responsável pela insegurança no seu bairro. E não é. Não é.
O Poder Executivo não está contratando. Aí eu estava falando no Twitter. Você expõe um policial a uma escala desumana, porque se você tem policial e não contrata, mas o serviço aumenta, olha para o seu estado, vê quantos municípios aumentaram de tamanho em 10 ou 20 anos. E perceba se a polícia militar, se a polícia civil do seu estado cresceu na mesma medida. Eu fiz na minha defesa da monografia de especialização em segurança pública e cidadania pela Universidade de Brasília, um raio-x das instituições e da contratação do efetivo de policiais e, pasme, na grande maioria, as 27 unidades da federação apenas mantiveram o mesmo efetivo de um determinado período de tempo. Ou seja, se há 10 anos atrás haviam 2x de policiais, 15 mil, 20 mil, 30 mil, muitos dos estados que eu pesquisei, dos 27 estados, quase que a totalidade apenas conseguiram manter o mesmo efetivo. Manter o mesmo efetivo, e isso sem falar no aumento, no incremento da população. A população aumentou vertiginosamente. Então, se a população aumenta e o Poder Executivo não contrata policiais, a culpa é do policial? Vamos pensar segurança pública, pessoal. Pensar segurança pública quer dizer, se o policial está numa situação de total desmantelamento da sua atividade policial, não é culpa dele. Olha, se você tem um delegado para cuidar de 300 inquéritos, você vai ter um rendimento de um delegado. Agora, se você tem um delegado para cuidar de 10 inquéritos, você vai ter um rendimento totalmente diferente, porque aquele profissional tem vida, aquele profissional tem família, aquele profissional precisa do descanso necessário. Então, você expõe o policial a vários e vários tipos de violência, inclusive a violência da instituição contra o policial, e exige que aquele policial trabalhe com perfeição. Como assim? Está errado. Então, infelizmente, tem um outro dado. Muitos policiais estão indo, infelizmente, para o ato extremo. E aí você vê aumentar o número de suicídio de policiais. Isso é um dado ainda. Eu gostaria de fazer um alerta aos pesquisadores brasileiros, pesquisadores das universidades e faculdades do Brasil. Pesquisem isso. O número de policiais que têm tirado a própria vida devido a vários fatores. Mas é impossível desassociar a atividade que o policial desempenha e o fato dele ter cometido o ato extremo. É impossível desassociar essas duas situações. Então, pessoal, da próxima vez que você ouvir a imprensa dizer que a culpa é do policial, pense bem, será que é do policial? Será que o investigador, será que o escrivão não está com acúmulo de trabalho? Será que, se o delegado-geral tivesse ele a verba para contratar, será que o comandante-geral da PM do seu estado, se ele tivesse verba para contratar, será que ele não contrataria? Ele teria liberdade para substituir aquele policial, porque chegou ao final da carreira, 30 anos, aquele policial está esgotado. E aí vem o nosso Poder Executivo Federal querendo aumentar o tempo de permanência do policial no serviço ativo. É vergonhoso o que está acontecendo com a segurança pública do nosso país. É vergonhoso o que está acontecendo com a segurança pública do nosso país. Ok? Então, policial não escolhe trocar tiro. Tá? Tem uma coisa que me deixa muito chateado, muito revoltado quando eu escuto a imprensa. Policiais e traficantes trocaram tiro, como se o policial não tivesse nada para fazer e ele ligasse para o traficante e dissesse: ô bandido, ô traficante, vamos trocar tiro, a gente não tem nada para fazer, vamos trocar tiro, eu tenho umas munição aqui para queimar. Você sabia que em muitos estados os policiais são obrigados a receber munição e devolver essa munição sem nem treinar para isso? Você sabia disso? Não, fique sabendo disso. Então, o que acontece é, tem informações que não chegam para a população, mas nós queremos fazer um canal para que você entenda as dificuldades que o profissional de segurança pública passa, as dificuldades às quais o profissional de segurança pública é colocado, e aí a população, com todo o direito, exige um trabalho de perfeição do policial, mas esse trabalho muitas vezes não pode ser feito da forma perfeita devido a fatores anteriores,
Como é que está aquele profissional está dormindo da forma correta? Como é que está a remuneração desse policial? Você sabia que vários governadores sequer pagam o reajuste salarial chamado database? Sabia você que muitos governadores sequer pagam as perdas inflacionárias que os policiais sofrem no seu salário? Então é isso. Existem vários fatores. Não é o policial responsável pela insegurança no seu bairro. Existe um conjunto de fatores. Além disso, as leis de 10, 20 anos atrás não eram tão benéficas a pessoas que cometiam crime. E hoje você vê aí um marmanjão de 17 anos, atira e rouba, mata alguém e vai ficar no máximo 3 anos preso. Que justiça é essa, pessoal? O Brasil não tem pena de caráter perpétuo. Só não tem pena de caráter perpétuo no Brasil para quem comete crime. Porque você que perdeu um parente, você que teve um ente seu morto por um bandido, vai ficar perpetuamente. Ou seja, enquanto você viver, enquanto a sua família existir, alguém vai sentir a dor de um parente seu. Isso não é uma pena de caráter perpétuo? Isso é uma pena de caráter perpétuo. Então, a sociedade está sendo condenada a uma pena de caráter perpétuo todos os dias, por dezenas e dezenas e dezenas de pessoas criminosas que saem cometendo crime. E aí, quando são presos, o policial agora tem que ir para uma audiência de custódia, aonde se a pessoa disser que o policial arranhou o braço, o policial bateu na face, o policial fez algo contra a integridade, o policial passa a ser réu. O Estado está dando valor para a palavra do criminoso, está tirando a fé pública que existe na palavra do policial. Isso é um absurdo, pessoal. Nenhum país do mundo faz isso. Nós não somos a aurora, o amanhecer da democracia para fazermos isso. Isso é um absurdo. Isso é uma verdadeira vergonha. Pense em segurança pública. Meu abraço a você. Desculpe, eu excluí o vídeo que foi ao vivo. Estou colocando esse no local. Meu abraço a você que é policial. Deus abençoe o Brasil. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.